Fala galera, bem-vindo aqui, tá bom? A esse novo tópico, né? Eu não vou nem chamar de treinamento, porque a comunidade é um todo, tá bom? E eu vou abordar várias questões aqui que eu costumo, né, estudar, o que eu me aprofundo mais, o que eu, né, me interesso mais, o que eu tenho mais autoridade e tal, que me traz um resultado diferente, tá bom? E um dos principais pontos que me traz um resultado um pouco diferente, né, da maioria é justamente a questão de ter uma mentalidade diferente da maioria. Então esse é um tema que eu sempre curti bastante, tá bom? Talvez lá pelo princípio, lá no comecinho, lá da minha infância, minha mãe sempre falando na minha cabeça que eu não era todo mundo, né? Eu não sou igual a todo mundo, então você deve lembrar, não sei se tua mãe também falava isso, mas tipo quando alguém te chamava para fazer alguma coisa, para brincar na rua e tudo mais, aí você tinha que pedir permissão para sua mãe para poder ir. Aí eu pedia pra minha mãe, falava, não mãe, mas fulano vai, não sei o que, todo mundo tá indo. Aí minha mãe olhava pra mim, você não é todo mundo. Então, acho que um pouco disso que trouxe essa mentalidade minha de ser um pouco diferenciado, em buscar ser um pouco diferenciado nas coisas que eu faço, tá bom? E falando isso de uma forma super simples, tá? Não é me colocando acima de ninguém, não me acho melhor do que ninguém. É simplesmente que eu busco fazer coisas, né, as coisas que eu faço de uma forma diferente, né, ou um pouquinho mais do que as pessoas geralmente fazem, ou totalmente o oposto, né, do que a maioria faz. Então depende do contexto, depende da situação. Eu busco essas três coisas: fazer mais, né, fazer diferente ou fazer o oposto. Então já começa aqui, né, esse meio que treinamento express, né, de mentalidade vencedora, e eu vou abordar várias questões aqui, tá bom? Vários exemplos, vários princípios, né? Formas de pensar, né? Várias formas de pensar que eu costumo praticar no meu dia a dia, tá bom? Que me torna ter um resultado diferente, né? Que me torna um pouco diferente da maioria. Não estou falando de resultado, não estou falando de recurso financeiro. Estou falando de ser simplesmente alguém único, sabe? Que você nasceu para ser você mesmo. Então eu exploro bastante as minhas qualidades, a minha mente, né? E por reflexo, né? Ou por, como é que eu posso dizer? Por consequência, por resultado, eu acabo sendo um pouquinho separado da média, né? Um termo que eu gosto de usar é ser separado da média. Eu não gosto nem de colocar o termo de diferente da maioria. Eu acho um pouquinho, né, pesado ali. Eu gosto de falar ser separado da média. A média está aqui, eu gosto de ser separado, somente isso, tá bom? Porque os resultados tendem a ser melhor quando você busca ser um pouquinho diferente, separado ali da média, ver o que as pessoas estão fazendo, né? E dependendo da ocasião ali, você faz ou mais, né? Ou você faz diferente, ou você faz totalmente o oposto. E eu busco fazer mais quando o que as pessoas fazem já tem resultado, né? Então eu olho uma pessoa que tem bastante resultado e vejo, tá, se eu fizer diferente não vai bater certo, né? Porque a pessoa já está tendo resultado, né? Então o que eu posso fazer a mais, né? Então eu pego, modelo, né? Posso modelar essa pessoa e só fazer mais do que ela está fazendo. Então eu vou conseguir um resultado ainda um pouquinho melhor, tá bom? Então esse é um pouco, né, da dinâmica que eu vou trazer aqui sobre mentalidade vencedora, minhas formas de pensar. E se fizer sentido para você, que você cai para cima aí, tá bom? E um dos principais pontos é exatamente isso. Eu comecei a falar que já está saindo na minha cabeça aqui tudo no automático. Vamos começar já aqui esse meio que treinamento justamente nisso. Buscar sempre ser diferenciado, tá bom? Eu busco sempre ser, como eu falei, diferente, né, da maioria, separado da média. Então, vamos dar um exemplo aqui na corrida. Eu gosto de correr. Então eu vejo que a maioria faz uns treinos ali específicos, eu vejo que a maioria corre, né, uns treinos padrão, eu vejo que a maioria não excede os seus limites, corre ali, faz um treinozinho, mas segue muita planilha, segue muito não sei o que, não busca o seu esforço máximo, não busca o melhor resultado, não busca reconhecer os limites e ultrapassar, sempre coloca uma barreira, um limite ali, ou simplesmente faz só por fazer, tá bom? Então essa é uma característica minha, tá bom? Que me traz um resultado diferente, né? Eu corro há pouco tempo e já tenho um resultado muito bom mesmo.
as primeiras corridas que eu fiz pago, né? Os primeiros eventos ali de corrida, eu tive um resultado muito bacana, já cheguei a fazer 5 km ali e chegar em quinto, mas porque a concorrência aqui é muito forte, mas estou buscando ali melhorar ainda mais o meu desempenho. Então o primeiro ponto é esse, tá bom? Eu busco sempre fazer as coisas um pouco diferente, né, da maioria, ou um pouco mais, né, do que a maioria, dependendo do que, ou totalmente o oposto, né, em relação às finanças, por exemplo. A maioria gasta muito. Eu procuro sempre poupar e investir mais, entende? Então você começa a fazer uma autoavaliação, uma reflexão, começa a ver o que, que a maioria está fazendo, cara, o que, que o senso comum faz. Pô, o senso comum faz muita dívida. Cara, o senso comum usa muito cartão de crédito. E cartão de crédito, essas questões assim de cartão de crédito, de empréstimo, de financiamento, é tudo recente. Se você pega o histórico assim, não faz tanto tempo que começou. Então, a gente ainda está meio que aprendendo, se adaptando com isso. E tem um histórico também que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceu bastante justamente com isso, né? Com esse processo de endividamento, de dívidas. Se você puxar ali, você vai entender um pouquinho. Então, você pega que as pessoas que utilizam, né, esses meios, né, muito cartão de crédito, dependendo da sua renda, o como que você faz, né, porque cartão de crédito você paga e já vira uma dívida. Então tudo isso, cara, você tem que analisar, tudo isso você tem que ver como que as pessoas fazem. E quando você começa a ver o que as pessoas estão fazendo, você vê o resultado que elas estão tendo. E com base nesse resultado, você vê se vale a pena seguir o mesmo caminho ou não. Se vale a pena você seguir um caminho diferente, se vale a pena você testar algo diferente, né? Ou simplesmente seguir a manada e fazer o que todo mundo faz. Então, o primeiro ponto é esse. Sempre busque, ou pelo menos eu sempre busco, o que você vai fazer já é contigo. Mas eu sempre busco fazer ou um pouco diferente, ou um pouco mais, ou simplesmente totalmente o oposto, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui. Fica essa reflexão para você e bora para cima.